Fala aí, meu amigo e minha amiga. Vamos para uma nova edição das Moléculas do Ramo do Petróleo. O assunto de hoje é sobre a obrigatoriedade de você, sim, você, eu e outros petroleiros e petroleiras que são funcionários do sistema Petrobras, isto é, Petrobras, Transpetro e as outras subsidiárias, em ter o registro no Conselho Regional dos técnicos industriais de cada estado. No meu caso, no estado do Rio de Janeiro, no seu, aí tem que ver onde você mora, né? E também vamos falar um pouquinho sobre o conflito em relação aos registros do Conselho Federal dos Técnicos, na verdade, industriais da Federal de Química, que o pessoal fica meio indeciso, pô, eu vou ficar, eu já sou de Química, eu sou obrigado a ser dos técnicos industriais ao mesmo tempo, ou não, eu tenho que escolher. Mas para isso, né, eu chamei não somente um especialista, eu entendo que é um especialista pelo conhecimento que ele tem não somente a parte teórica, mas também na parte prática e política em relação a essa temática. Mas também um amigo, né? Um amigo, uma amizade que nós construímos com o tempo, no decorrer da relação que nós temos em relação, que tem a ver com a política do Conselho Federal dos Técnicos Industriais. O nome dele é Osíris, meu camarada Osíris, conhecido, na verdade, em 2017, né? Quando nós estávamos já dialogando através das centrais e dos sindicatos em relação ao processo eleitoral, o primeiro processo eleitoral que houve para os conselhos regionais, né? E também agora em 2021, né, 22 na verdade, 2022, começamos a dialogar também através também do Paulo Cardoso, meu grande amigo e colega petroleiro aí de Caxias. Então, já vou passar para ele também se apresentar, dar seu currículo para vocês entenderem quem é Osíris. E aí a gente começar a trabalhar também com algumas perguntas que vieram aí da base em relação a essa temática. Osíris, seja bem-vindo ao canal Cláudio Nunes Petroleiro. Boa noite, Cláudio. Boa noite, comunidade petroleira, meus grandes amigos. Tenho grandes amigos no seio aí da Petrobras, né, principalmente ali na Bacia de Campos, onde eu morei em Macaé, e aonde, inclusive, eu pude ser presidente do Conselho Municipal do Trabalho de Macaé, aonde a vice-presidência era, né, do Sindipetro Norte Fluminense. Então, construí ali grandes amizades, né, Zé Maria, Valdir, Conceição de Maria. Eu acredito até, Cláudio, que nós não nos conhecemos em 2017, nós nos conhecemos talvez muito antes, mas não criamos esse laço que nós temos hoje, né? Uma relação muito sólida, muito firme com relação ao Conselho dos Técnicos. Então, eu sou Osíris Barbosa de Almeida, carioca, também rubro-negro, né? Estou vendo aí né, um bandeirão. Sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, me formei em técnico em eletrônica em 1985, então tenho uma bagagem aí enorme, né, na área profissional, né, e também no movimento sindical. Eu fui dirigente do sindicato dos técnicos, entrei lá em 93, faço 30 anos, né, de movimento dos técnicos este ano, em 2023. Então, cheguei à vice-presidência, né, do Sindicato dos Técnicos e à vice-presidência da Federação dos Técnicos Industriais, a FENTEC. Né? Então, e hoje, né, eu estou na assessoria da presidência do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Também fui assessor da presidência do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, de 2009 a 2011, passei 3 anos lá, e agora eu estou no CREA como assessor da presidência desde 2018, embora eu também tenha passado 3 anos lá, né, anteriormente. Eu passei como assessor da presidência de 2012 a 2014. Então, eu espero contribuir aqui nesse teu canal e espero sanar as dúvidas da comunidade petroleira com a bagagem que eu tenho de assessor de conselho profissional. Estou à disposição de vocês. Disputamos a eleição em 2018 e agora também
em 2022, né? Sendo que 2 processos eleitorais que foram parar na Justiça e que esperamos ter um fim, né, vitorioso para todos nós. Então, Cláudio, estou à disposição de você para as suas perguntas. Então, bagagem, com certeza tu tem para poder tirar essas dúvidas. Ainda mais que você foi, na verdade, me corrija se eu estiver errado, você é o fundador, né, do movimento, né, que levantou vários técnicos para discutir sobre o papel dos técnicos industriais aqui no Brasil, né? E que foi fruto também, através desse movimento, a criação da lei, que também depois foi a que gerou a criação do Conselho, né, dos técnicos industriais. Né? Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre esse processo, né, para o pessoal entender um pouco de onde surgiu, por que surgiu o Conselho dos Técnicos Industriais, quais o objetivo? Porque, será que nós estávamos muito bem lá no Conselho, junto com os engenheiros? Qual é a diferença? Por que foi buscado essa separação, esse divórcio amigável, ou não sei, aí vou deixar para tua conta poder falar, até para o pessoal se situar um pouquinho, por que o Conselho? Por que é importante para nós técnicos industriais? Ô, Cláudio, eu vou tentar responder para você de uma maneira muito rápida, porque a nossa história tem mais de 100 anos, né? A nossa história de técnicos tem mais de 100 anos e se você me convidar algum dia para vir aqui do seu canal responder, eu ficarei muito feliz, né? Porque eu também sou professor e gosto dessa história. A nossa história começa em 1909, né? Com os liceus e artes ofícios. Ali é o marco legal da nossa história dos técnicos, porque nós estávamos saindo, né, de um momento de uma monarquia, né, de um sistema monárquico no país, né, um país ainda não era industrializado, né, um país ainda também recém, né, saído de um processo de escravidão de mais de 380 anos. Quer dizer, então, nós não tínhamos ainda o capitalismo, né, como da nossa economia muito forte, né? Então, o Nilo Peçanha, que era governador, né, na verdade era chamado presidente do Estado, não se tinha essa figura de governador, né, mas podendo trazer aos dias de hoje, ele era um governador do Rio de Janeiro. Ele viu, né, o problema, era um problema grave que se existia, né, da juventude, das crianças, né, falta de emprego, falta de oportunidade, né, não existia a educação como é hoje, né, universal, né, não existia o sistema de educação, não existia nem o Ministério da Educação, né? Então, Nilo Peçanha pensou numa forma de dar uma profissão, né, àqueles jovens e constituiu, né, seis escolas técnicas, 6 liceus, espalhou, né, pelo Estado, né, 3 rios, Campos, né, tanto que o IFE de Campos, né, historicamente tem uma foto lá muito bonita, né, o Cefet aqui do Rio de Janeiro, né, Petrópolis, Niterói, né, foram 6 liceus de artes e ofícios, né? Isso quando Nilo Peçanha era governador. E aí, isso em 1906. Em 1909, Nilo Peçanha, né, torna-se presidente da República. E aí o Nilo Peçanha, de fato, né, cria um decreto, né, constituindo os liceus de artes e ofícios por todo o país. Aí ele criou 19 e espalhou, né, em algumas regiões do país. E dali em diante, né, vieram os liceus de artes e ofícios. O que eram os liceus de artes e ofícios? Era sapateiro, essas profissões muito básicas, né, para transformar, né, gerar renda e trabalho para essa juventude. Bom, veio a Reforma Capanema, em 1942. Aí, de fato, cria-se, né, a educação técnica do país, né? E aí, né, nós começamos a educação, tem Ministério da Educação, tem tudo, né? Bom, você me perguntou sobre por que nós estamos no conselho, né, estávamos no conselho, né, da engenharia. Porque em 1966, os engenheiros conseguem,
né, regulamentar a sua profissão, com a Lei 5.194, né, de 1966. Como os técnicos estavam em crescimento, né, porque aí foram criados o Senai, né, o Senac, né, o Sistema S de modo geral, né, as escolas técnicas, né, havia tido, né, uma LDB de 1962, quer dizer, nós conseguimos realmente reformular todo o nosso sistema educacional. Eles colocam os técnicos ali numa forma de tutela, né, justamente para tutelar, para impedir, né, que os técnicos, né, ganhassem espaço e ganhassem mercado de trabalho, né, porque os técnicos já estavam começando a crescer. Mas, em 1968, nós conseguimos, na nossa lei, ser reconhecida como profissão, que é a Lei 5.524 de 1968. A partir dali, né, o movimento começa a ser, né, fortalecido, né, com as escolas técnicas, né, os antigos Cefetes. Bom, nós começamos a lutar para que nós tivéssemos a nossa profissão, né, fosse regulamentada. O que é uma profissão regulamentada? Uma profissão regulamentada, ela está ali presente na sociedade para a proteção da sociedade, da própria sociedade. E aí nós temos, né, os advogados, nós temos a engenharia, a medicina, né, e várias outras profissões. Para quê? Para que não seja exercida por pessoas que não tenham conhecimento e coloquem a vida, né, de outras pessoas em risco. Então, em 1985, nós conseguimos regulamentar a nossa profissão através do Decreto 90.922 de 1985. Né? Bom, com isso, nós conseguimos um grande inimigo dentro do Conselho, né, que nós já éramos minoria lá, não tínhamos vez, né, dentro do Conselho, né, do Sistema Confea-CREA, nós estávamos ali somente para pagar, somente para contribuir. Nós não podíamos votar, mas não podíamos ser votados, né? E isso também ele impactava, inclusive, nos processos internos. Significa o seguinte, que dentro dos processos internos, né, todas as nossas profissões regulamentadas eram tolhidas, né? Aquilo que nós tínhamos como direito, né, por um decreto, por resolução, os conselhos regionais impediam que os profissionais exercessem plenamente a sua profissão. Daí nasceu, inclusive, também o interesse de nós criarmos o nosso conselho próprio, Conselho dos Técnicos. Ali foi a semente, né, brotada. Com a redemocratização do país, nós podemos nos tornar em sindicatos, né? Então, criamos os sindicatos a partir da década de 90, né, todos os sindicatos, a nossa federação, né, a nossa confederação não era exclusiva dos técnicos, né, mas era dos profissionais liberais. Mas nós tínhamos uma federação e os sindicatos. Bom, e nós, a partir dali, nós conseguimos chegar até ao Congresso e constituir, né, um projeto de lei. Chegamos até a ter ele aprovado no apagar das luzes do FHC, mas ele foi tornado, né, vício de origem. Quer dizer, ele não partiu do Executivo, partiu, né, do Legislativo. Aí nosso projeto de lei, quer dizer, naufragou, e nossa proposta de conselho próprio naufragou. Mas nós começamos tudo de novo, né, e começamos da forma correta. Fomos, né, ao Executivo, e o Executivo, através do Ministério do Trabalho, deu entrada, né, e aí culminou, né, nessa trajetória toda, ainda que não foi um processo de divórcio, como você disse, amigável, foi litigioso, mas em 2018, por meio das articulações políticas, né, vigentes ali do nosso grupo, né, principalmente da nossa federação, né, conseguiu-se a promulgação da lei que, né, constituiu o nosso conselho próprio, né, que é a Lei 13.639 de 2018. Bom, então, eu não sei se eu cansei, mas esse é um breve histórico da nossa história dos técnicos industriais
né, no nosso país. Não, é bem rico mesmo, né? Você estava falando, eu lembrei que tem uns questionamentos, pessoal, pô, mas para que serve o conselho, não sei o quê. Para você que está nos assistindo, você pode até me corrigir, Osiris. Você vê, o Osiris é o pai do piso, aqui é um decreto, uma lei aqui no estado do Rio de Janeiro em relação aos técnicos industriais. Tem um bonequinho aí, né, que fica falando que ele que fez o negócio todo, né, sei o quê. Mas o pai da criança é o Osiris. E se a gente tivesse, na época, né, um conselho estruturado, um conselho com pessoas sérias, coisa que hoje nós não temos lá, se imaginando grandes problemas poderiam ser solucionados, principalmente para os terceirizados e os profissionais liberais. Vou dar um exemplo que a gente enfrenta muito aqui no Norte Fluminense, mas eu acho que não é algo restrito, né? É a empresa, por exemplo, que pega contrato da Petrobras e precisa, eu vou fornecer 20 técnicos industriais. Contrata como técnico industriais, mas na carteira não coloca como técnico industrial. Aí você fala assim, mas o sindicato está fiscalizando, o sindicato vai até onde dá. Mas a função mesmo de quem tem que fiscalizar é o conselho. E o conselho tem uma vantagem, né, Osiris, que diferente dos sindicatos, que é uma instituição independente, o conselho tem uma ligação direta também no Estado. Aí, se eu não me engano, aqui é Ministério do Trabalho e Ministério da Economia, então tem uma ligação direta também, é um braço dos conselhos, na verdade, não é somente o dos técnicos industriais. Então é extremamente importante. Né? E nesse âmbito, eu vou entrar numa assunto mais focado na Petrobras, se me permite, às vezes. Aí você pode até depois comentar do que eu falei também, me corrigindo. Né? Eu estou aqui também para aprender também, junto com o pessoal que está nos assistindo, que vai nos assistir. Né? É que, por exemplo, em 2006, se eu não me engano, 2006, houve uma discussão conjunto com a empresa em relação à mudança do nosso plano de cargos e salário no Centro Petrobras. O pessoal entrava, a empresa pedia curso técnico, entendeu? Mas antes também nem chegava nem a pedir, na verdade. O pessoal fazia a prova, entrava na empresa como técnico de operações, técnico de manutenção, só que não era reconhecido como técnico da empresa. Aí nossa negociação no plano de cargos foi considerada como técnico, houve umas mudanças, né? E em cima disso houve aumento salarial, porque é diferente, você considerar como nível médio quando você é reconhecido como nível técnico industrial. Então houve assim, avanço em relação salarial e tal, beleza. Só que nessa época, né, não existia o conselho dos técnicos, existia o CREA. Então ninguém, como ele não só enxergava para receber, ele também não enxergava direito quem são os técnicos industriais. 2018, minto, até 2017. 2017 foi criado, se não me engano, em 2018 teve o primeiro processo eleitoral dos conselhos técnicos industriais. Aí começou, vamos dizer assim, entre aspas, né, a arrumar a casa. Né? E o ano passado, final do ano passado, eles lembraram que existia técnico industrial na Petrobras. E cobraram da Petrobras que a Petrobras cobre dos técnicos, né, que são os operadores, técnico de manutenção e outras funções específicas, né, que estejam em dia com o conselho. Mas o grande problema aqui parte dos nossos colegas aqui não tem curso técnico. Tipo, eles trabalham numa função de técnico, mas não tem curso técnico, que entraram bem antes da empresa, são funcionários antigos. Tem outros que saíram diretamente do curso técnico para a empresa, tipo assim, não tem registro no conselho, então muita gente nem sabe como é que funciona, como é que faz. E a pergunta é extremamente importante. Realmente é obrigatório hoje um profissional do nível técnico industrial que esteja fazendo uma função de técnico industrial ter registro no Conselho Regional dos Técnicos? É contigo. Eu materiei te pergunta que eu sei, mas eu estou te despejando aqui, porque depois, voltando para mim aqui, vou dar uma finalização aqui nesse vídeo. Aí vou deixar por conta para a turma, o Zé, aqui faz o seguinte, você faz um vídeo, é mais ou menos curto, aí o pessoal despeja a pergunta nos comentários e acaba gerando, provocando novos vídeos. Né? Aí a gente vai trabalhando dessa forma e com certeza depois eu vou questionar você aí se você tem redes sociais,
como é que o pessoal te acha também, até para você pergunta diretamente a você. Beleza, meu amigo Cláudio, você colocou vários assuntos na mesa e suscita uma resposta um pouco longa. Eu vou logo do início, né, quando você levantou a questão do salário mínimo profissional. Nós também temos um projeto de lei, encaminhamos ao Congresso um projeto de lei, ele já está na sua fase terminativa, quer dizer, na verdade, já está na gaveta do presidente da Câmara dos Deputados, que é um projeto de lei que estabelece um mínimo assim, justo para os técnicos industriais. E quando nós pensamos no mínimo justo, qual seria esse mínimo justo? Bom, os engenheiros têm a sua lei, né, que estabelece um mínimo de 9 salários mínimos. E aí que é lá de 1966 também. E aí nós pensamos, olha, nós também podemos ter, né, se nós temos, né, metade, né, da formação, né, de nível de formação e responsabilidade, né, com a engenharia, e nós somos da engenharia, então nós também, né, devemos ter um salário mínimo condizente. E aí, naquele momento, né, nós encaminhamos um projeto de lei que foi de 66% do salário mínimo do profissional de engenharia, de engenheiro de nível superior. Como a Constituição de 88 impede qualquer majoração hoje, né, com relação ao salário mínimo, ele foi dado como inconstitucional. Então, nós retomamos e, na verdade, né, nós tivemos o apoio, né, e foi o patrono do nosso projeto de lei, o deputado Fleury Filho, lá, que foi governador de São Paulo. Depois ele, né, era deputado federal, e ele conseguiu ajustar o nosso projeto de lei, estabelecendo 66%, permaneceu como 66% do salário mínimo profissional, né, do engenheiro, mas colocou em valores e depois ele sendo, né, reajustado pelo IPCA. Bom, então nós temos um projeto de lei, tá, que está hoje na gaveta do presidente da Câmara dos Deputados. Vamos trabalhar para que ele seja desengavetado. E aqui no Rio de Janeiro, como você citou, nós demos o pontapé a nível Brasil, tá? Que foi quando eu fui presidente, né, do Conselho Municipal do Trabalho de Macaé, eu tive acesso às reuniões que, né, existe, né, a nível estadual, na Alerj, né, o Conselho, né, Estadual, né, Conselho Estadual de Trabalho, né, de Trabalho e Emprego, agora mudaram o nome, mas na época, né, era um conselho, que era um colegiado, né, é um colegiado com o poder, né, com o movimento sindical, né, com o movimento trabalhador, o movimento social, o patronal e o Estado, né? E dentro disso, né, eu, né, vi que ali, né, nós estávamos estudando, trabalhando os pisos regionais. Naquela época né, nós temos a lei dos pisos regionais. Eu vi que nós só estávamos lá, né, por uma categoria, né, na verdade, por uma área da enorme área que nós temos, que são os técnicos industriais, né? Por eu ser dirigente do Sindicato dos Técnicos, eu sabia que tinha uma inconformidade ali. Bom, então nós chamamos um coordenador, um dirigente de uma central, né, sindical, e que tinha assento, né, nesse colegiado. Nós, então, elaboramos um projeto de lei aonde toda a categoria de técnicos agora estaria contemplada. Significa o seguinte: bastasse que você tivesse o seu registro no Conselho Regional de Técnicos, né, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né, você estava ali contemplado com o piso regional. E o piso regional, né, passou a ser para toda a categoria. Então, nós temos hoje um piso regional, fruto desse nosso trabalho, né, lá no Sindicato dos Técnicos e como presidente do Conselho do Trabalho de Macaé. E você abordou uma outra questão, Cláudio, né, que é a importância, né, de ter um registro de técnico.
de ter um registro. Também eu quero retomar num assunto que você colocou, Cláudio, aí eu quero só, como você mesmo disse, né, você também está aprendendo, e é importante dizer que os conselhos profissionais, eles são autarquias federais, eles não têm nenhuma dependência de ministério, tá? Eles são independentes, tá? Eles só, até porque eles são autossustentáveis, tá? Então, não há nenhum envolvimento da União com os conselhos profissionais, né? O conselho profissional se autossustenta, né? Ele vive, né, das anuidades dos profissionais e também, né, dos impostos arrecadados. Então, é uma autarquia. É claro que, como autarquia, ele não deve ele não está ligado ao governo em si, mas, né, o Tribunal de Contas da União, né, fiscaliza, né, todos os conselhos profissionais. Só não fiscaliza a OAB, porque a OAB, ainda que esteja, né, como intitulada, né, como um conselho profissional, ela tem outro regime, tá? Então, eles não são fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União. Mas todos os outros conselhos profissionais, sim, seja ele regional, seja ele federal. Bom, feita essa correção, vamos entrar na particularidade da sua pergunta. Bom, sim, todo e qualquer profissional registrado ou que exerce uma profissão regulamentada, ele precisa estar registrado no seu conselho e em dia com o seu conselho. Tá? Por quê? É o pagamento da sua anuidade que diz que ele está regular ou não. Tá? Então, e se ele não pagar, aí sim, o conselho pode colocá-lo, inclusive, na dívida ativa da União. Tá? Significa que, havendo uma cobrança, pode sim entrar no seu lar e pegar qualquer um de seu bem para pagar essa dívida. Tá? Então, você que é profissional, você que exerce a sua profissão, você precisa ter seu registro. Tá? E sim, a Petrobras, mais ou menos em 2006, 2005, né, por ali, em 2007, quando ocorreram vários acidentes, né, em suas plataformas, houve um TAC. Né? O que é um TAC? É um termo de ajuste de conduta entre, né, a organização, a empresa e o conselho profissional. E foi feito esse TAC com o CREA, tá? Via Ministério Público, né, porque entra também o Ministério Público, e eles conseguiram, né, entrar num acordo para que todos os profissionais, não só, né, da organização, não só da empresa, mas principalmente e sobretudo das terceirizadas. Por quê? A empresa, né, alegou que a mão de obra utilizada, né, e que estava gerando todos aqueles acidentes não era a mão de obra dela, né, porque a mão de obra dela era feita por um processo, né, de seleção, onde o profissional deveria demonstrar que tinha estudado, né, que tinha aprendido, e também a própria empresa tinha uma política de capacitação, né, de formação interna. Então, foi nesse momento em que se proliferou, né, as escolas técnicas, né, por todo o país, na verdade, mas em particular, né, aqui no Rio de Janeiro, para que pudesse atender a demanda, né, desses profissionais das empresas terceirizadas, contratadas pela Petrobras para prestarem serviço. Né? Mas também, internamente, a Petrobras, né, também precisava se ajustar. Foi aí que muitos, né, que eram operadores, né, e que estavam até mesmo exercendo a profissão, né, como técnicos, né, mas até mesmo internamente eles eram operadores ou vice-versa, né,
ele precisava se ajustar, né? Ele precisava tirar ou completar a sua formação, ou realizar a sua formação, né? Para que pudesse estar, né, de acordo com aquilo que foi acordado entre o Ministério Público, CREA, né, e a empresa. Bom, o fato de que, muitas vezes, a empresa, e aí não é só a Petrobras, tá, burla dentro do seu plano de cargos e salários, né, dando uma outra nomenclatura aos profissionais, tipo especialista, né, e outros nomes qualquer, que não sejam de técnico, tá? Isso não, para o conselho profissional, tá? Não quer dizer nada. O importante é o que a pessoa faz, tá? E se ela faz aquela atividade, se ela exerce aquela atividade, e aquela atividade pode colocar em risco, né, toda a sociedade, e ela pode ser, sim, a empresa, inclusive, pode ser multada, né? E o profissional, né, se estiver exercendo sem a formação adequada, ele está exercendo ilegalmente a sua profissão. Ele também pode ser multado, né? Então, Cláudio, eu não sei, né, se restou alguma dúvida, se resta alguma informação, mas o importante é que a empresa, né, ela não pode, de forma alguma, né, nesse caso, né, funcionários da Petrobras concursados, pode sofrer retaliação por não ter a formação. O que pode acontecer é uma readequação no seu plano de cargos e salários. O que significa isso? Aquele, né, profissional, né, aquele funcionário que está exercendo uma profissão aonde ele não tenha a formação, ele pode ir para uma outra, né, outro enquadramento, né, que não necessite da formação. Mas aí é um caso, inclusive, para que o sindicato possa atuar. O que nós até acreditamos, e aí é uma orientação, talvez, né, até mesmo, né, já ultrapassada, é que é necessário que sente-se, né, a federação, né, dos petroleiros, juntamente com a empresa, para que dê tempo, né, para aqueles profissionais, aqueles, né, funcionários que não têm a sua formação, eles possam adquiri-la, né? E aí está exercendo, né, regularmente a sua profissão. E é muito simples dar entrada, né, no registro profissional. Basta que, né, você, né, tenha o seu diploma, né, já todo assinado, né, porque o diploma é assinado pela Secretaria de Educação, né, você faz lá na sua instituição de ensino, mas para que você tenha condições de ir até o seu conselho, o diploma precisa estar registrado na Secretaria de Educação. Então, se o seu diploma já está todo assinado, já está todo regular, basta você entrar no portal do CRT. Hoje em dia, você faz tudo, né, pela internet. A vantagem de nós termos um conselho que nasceu em 2018, né, agora, já no auge, né, da alta tecnologia, essa é uma grande vantagem, né? Você não precisa ir presencialmente a nenhum posto do Conselho, né, de Técnicos. Você, pelo portal, pela internet, você faz tudo. Eu mesmo, né, tenho feito tudo o que eu preciso fazer com relação ao Conselho pelo portal. Não preciso ir fisicamente ao Conselho para nada. Então, está aí uma dica para você que, de alguma maneira, precisa fazer o registro do seu diploma. Cláudio, eu não sei se eu atendi a sua expectativa, né, e se resta alguma dúvida. Não, dúvida tem. Movimento, o tempo que não ajuda, né? Mas o pessoal com certeza vai jorrar de perguntas, questionamento em relação a isso aí. Mas
para a gente poder partir para a despedida, né, é interessante dar uma atualizada também em relação ao funcionamento dos sindicatos. A FUP tem entrado em contato junto à Petrobras, junto ao Conselho Federal dos Técnicos, tem tido alguns retornos, mas ainda está forçando uma barra para poder ver para a gente responder algumas questões que você acabou de responder, mas avançar em relação a isso, né? Em relação a quem não tem informação, em relação até pessoas que estão afastadas da empresa. E como é que as pessoas estão afastadas da empresa? Como é que vai funcionar isso aí? Como é que eles vão poder agilizar essa parte da documentação? E também havendo diálogos também em relação, com o Conselho Regional dos Técnicos Industriais de cada estado, para poder ver alguma negociação em relação da estrutura para recolher a documentação em troca de algum desconto, alguma coisa nesse sentido, né? Mas ainda está muito verde, na verdade, essa discussão, mas o problema, o problema mais é o prazo, né? É o prazo em si. Mas o sindicato tem que trabalhar nesse sentido. Aqui no Sindicato NF, você que está nos assistindo, vendo esse vídeo, recomendo que tu dá uma pesquisada no portal do sindicato. Aliás, na descrição desse vídeo, eu vou colocar todos os links das últimas notícias, tanto da FUB como do Sindicato NF. Então, dá para vocês terem uma situação do que está sendo tratado. Mas é importante, sim, isso é fato. Você que está com a documentação correta, tudo certinho, já dá logo entrada no conselho. Está na dúvida, né, Ozzy? Está na dúvida? Tem um e-mail lá, manda um e-mail lá, o pessoal, eu tenho experiência, eles respondem fácil, tira as dúvidas em relação à documentação, se tiver algum tipo de dúvida. Entendeu? Já dá logo a entrada nessa documentação. Não tem jeito, vai ter que pagar, vai ter que se cadastrar. Agora de pagar esse aqui, os sindicatos vai dar orientação aí nos próximos meses, como é que vai ser esse procedimento, né? Com certeza vai ficar, cada sindicato vai dar uma orientação, algo semelhante, mas o cadastro não tem jeito, né, Osílio? O cadastro tem que fazer, né? Em relação ao pagamento, eu como sindicalista recomendo aguardar só o posicionamento em relação pela FUP e pelos sindicatos, para ver como é que vai proceder esse trâmite em si. E capaz por vídeos aqui, Osiris, só para você, a sua despedida. E não esqueça, Osiris, de passar para nós aqui como achar você nas redes sociais. Você que no Instagram tem vários vídeos seus, né, que tem essa temática, né, sobre o conceitos técnicos, até para tirando dúvida até mesmo, né, e a parte política também. Não sei se você tem canal de YouTube, se tiver, também passa também para nós aqui como achar você. E você que está nos assistindo, entendeu? Pessoal, está na dúvida, tem perguntas? Os sindicatos têm feito setoriais, eu sei, no país inteiro, em relação a várias temáticas. E aproveita que era dúvida sobre esse tema, sobre o conselho. Cláudio, mas já tirei tudo, não estou com dúvida ainda. Posta aqui no comentário desse vídeo. De repente, se for perguntas muito sucintas, eu já passo para o Osiris responde e já passo para vocês. Se for algo que eu percebo que está sendo muito repetitivo, as perguntas, eu perturbo a cabeça do Osiris para fazer um outro vídeo só para responder para essas perguntas mais específicas também. Beleza? Então, Osiris, é contigo aí para considerações finais. Não esqueça aí para falar para a gente como é que acha você nas redes sociais. Cláudio, eu sou administrador público, né? Formado pela UFM, né? Universidade Federal Fluminense, e eu estava inquieto e entrei numa outra graduação, então estou concluindo esse ano licenciatura em Geografia, e também essa minha inquietação, né, foi tão grave que eu juntei a graduação com o mestrado. Então, eu dei um tempo de redes sociais, só para justificar que eu dei um tempo de redes sociais. Eu não tenho canal no YouTube, mas eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu tenho tudo. Mas é só... Eu quero deixar aqui, né, o meu e-mail, Osiris Barbosa, né, tá aí o meu nome, né? Osiris Barbosa com Z, né? Então tem que escrever o nome certo, osirisbarbosa@gmail.com. Então é muito simples, muito fácil.
né, pode me mandar e-mail aí pelo Gmail aí, né? Quer dizer, você vai me encontrar pelo e-mail. E também, né, meu canal, meu telefone, né, o WhatsApp também está todo vapor. Quer dizer, então, é o 21 DDD 98208-2481. Então, eu vou repetindo aqui. 98208-2481. Então, depois de passar essa tormenta aí, eu estou já defendendo a minha dissertação de mestrado agora esse mês, eu devo retomar, né, as minhas atividades aí nas redes sociais. Mas, por enquanto, né, você pode me achar por aqui. E eu quero dizer o seguinte, Cláudio, já dando minhas considerações finais, mas eu quero retomar do ponto que você toca, né? É o seguinte, para quem não tem registro, é uma coisa muito simples. Tá? Você não tem dívida para trás. Então, você vai passar a pagar daqui para frente. Então, para quem não tem registro, é muito simples, né? Muito fácil, né, de você resolver esse problema. É só, né, se você já tem um diploma, já tem tudo, mas nunca fez o registro lá no CREA, então, e nem no CRT, então você é só ir lá realizar e paga daqui para frente. Para quem já tinha registro lá no CREA, mas não ativou o seu registro no CRT, aí sim, aí você tem um problema, tá? Porque o CREA fez a migração total, tá? Todo o cadastro, quem tinha registro no CREA passou para o CRT. E ali o CRT, tá? Ele certamente já efetivou o seu registro. Tá? No CREA, se você tem dívida lá no CREA, você está com dívida no CREA, você tem que quitar. Tá? Você, por acaso, né, estava com o seu registro ativo. E aí você migrou para o CRT. E se você também não pagou o CRT, você está com uma dívida no CRT. Tá? Então, aí sim, o parcelamento não passa pela empresa, passa por um processo direto seu, tá, com o conselho profissional. Nesse caso, eu ainda estou lá no CREA. Quem precisar, né, e quer parcelar a sua dívida lá com o CREA, é só me procurar. Parcela, né, em suaves prestações. Já no CRT, você também pode pedir o seu parcelamento lá. Tá? Hoje em dia está muito simples, isso está muito fácil. Então, não vejo problema, tá? Para isso. E nem precisa intermediação, né, da FUP e nem da própria empresa. Tá? É algo direto entre você e o CRT. Eu posso me colocar também à disposição para colaborar nisso, tá? Não há problema nenhum. Mas você não precisa. É só entrar, né, em contato direto lá com o CRT. Mas, precisando, eu estou à disposição. Cláudio, eu quero agradecer a você, eu quero agradecer, né, a oportunidade de poder falar aqui com o público. Espero, né, tenho, né, aí a esperança, né, de que consegui, né, mantê-los aí acordados, né, com a minha dissertação aqui, com a minha explanação, com o meu discurso. E, né, também espero que consiga atingir o objetivo, né, do canal e que atinja mais pessoas e me coloco à disposição. Tá? Parabéns, quero parabenizar a sua atividade, a sua proatividade nesse sentido de levar informação para as pessoas e me coloco à disposição para qualquer outro momento que vocês sentirem necessidade de maiores esclarecimentos. Muito obrigado e até uma próxima. Valeu, Osiris. Valeu, Osiris. Um abração aí. Até a próxima. Para você que está nos assistindo nesse vídeo gravado, independente do horário, que você tenha aproveitado bastante o conteúdo. Pessoal, não deixe de dar o like, compartilhar esse conteúdo com os colegas. Não deixe de deixar o seu comentário, as suas dúvidas também. E também, caso você queira contribuir aí mensalmente, tem como você ser membro do canal. Tem um botão aí aqui embaixo. Fica daí R$3 que o YouTube cobra para poder vocês me ajudar a trocar a webcam, trocar um mouse ou algo parecido. E quem é de cabelo sabe a minha situação em si, então aqui é militância pura.
A gente vive aí de ajuda e a gente passa informação para o tio também poder ajudá-los e ajudá-las, né, no que for necessário. Um abração, Zio, obrigado por ter aceito esse convite, tá? E espero que a gente possa encontrar aí aqui ou eu sendo convidado por você para outros locais também, estou à disposição. Um abração, meu amigo.